Olá pessoal, boa noite. Estou chegando para mais uma live. Hoje, quarta-feira, 24 de junho de 2020. Hoje a live é com a Jéssica Almeida, minha amiga Jéssica Almeida. Guardar ela mandar o convite aqui para darmos início à live. Vamos falar sobre a sua melhor versão, sobre o projeto dela. Todos vocês que estão chegando, muito obrigado, boa noite. Estou enviando o convite para outras pessoas, chamando para participar da live. A Jéssica já enviou aqui o convite. Olha a Jéssica aí. Boa noite, minha amiga. Boa noite, deu tudo certo? Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo bem? Tô sim, tô ouvindo bem. Jéssica Almeida, Sou obrigado eu. por ter aceito o meu convite, gratidão. Muito obrigado mesmo. Quero pedir a você para se apresentar para os nossos seguidores. Quem é a Claro, Jéssica Almeida? Por favor. claro. Na verdade, sou eu que agradeço o convite, né? Fiquei muito emocionada quando você mandou a mensagem e falei, vamos falar do projeto aí que a gente está fazendo para o pessoal conhecer. Então, me apresentando, eu sou a Jéssica Almeida, eu tenho 31 anos, sou casada há 12 anos, né? Eu sou natural aqui de Nova Lima, Minas Gerais. Você é mineiro também, né? Ou não? Não, eu sou norte-rio-grandense, moro em Mossoró, Rio Grande do Norte. Que Olha aí, pessoal. chique! Olha aí, pessoal, nós estamos nos conhecendo também. Apenas essa conexão. É isso. Olha a importância da internet hoje, né? Dessa coisa de conectar pessoas. Ontem eu estava com a live com a menina de Feira de Santana. Hoje estou com você, Meu olha. Deus! Como são as coisas. Outro dia era com o de São Paulo e assim vai acontecendo. Pode falar Nossa, mais. legal demais. Maravilha! Então eu sou mineira, né? Do pãozinho de queijo, que todo mundo gosta, do queijinho, né? Sou aqui de Minas. Hoje eu tenho dois filhotinhos de quatro patas, são meus peludinhos. E eu venho trazendo, né, uma bagagem, uma experiência de 14 anos lidando com pessoas, né, lidando com o público, lidando diretamente com pessoas, descobrindo vários perfis de pessoas. E aí, eu sou formada em engenharia, sou engenheira de produção. Trabalhei com consultoria em várias empresas também, né, mas em duas grandes multinacionais. E um pouco antes da pandemia aí, né, eu já vinha trazendo alguma bagagem que eu queria desenvolver, que era de ser palestrante, de falar sobre pessoas, de pessoas para pessoas, né? E apontar algumas coisas que eu vim vivendo ao longo da minha vida aí e apresentar para as pessoas que a gente sempre pode mais, né? Que a gente pode, como que eu posso dizer? Às vezes a gente não está na nossa capacidade máxima e a gente nem sabe disso. Então, essa sou Verdade. eu. Me fala aí, já que você falou aí, fala um pouco dessa transição. Inicialmente, fale dessa transição, depois você entra no seu projeto aí, para falar um pouco. Claro. Na verdade, eu sempre me interessei por PNL. Quando eu estava com os meus 17 anos, eu li um livro sobre PNL e gostei muito na época, mas eu não desenvolvi, né? Naquele momento, estava pensando em formar engenharia e falava assim, como que eu vou atingir as pessoas com engenharia? Na verdade, o conhecimento era muito curto para isso. Mas sempre ficou aquilo na minha cabeça de PNL. Na época também foi quando lançou o livro O Segredo, né? Que fez sucesso, todo mundo tava lendo aquele livro, tentando pôr em prática, alguns deram certo, outros não deram. E aí eu passando esses 17 anos, eu comecei a estudar, passei longos anos, fiz duas faculdades, né? Mas a última que eu fiz foi engenharia. E aí isso morreu por um tempo. E aí, no ano passado, eu conheci
o Paulo Vieira, né, no método CIS, e aí eu fiz a imersão. E aí eu já fiquei Eu apaixonada. também. Eu também fiz, viu? Olha, Não, olha a sim, conexão, viu? Olha a conexão. Eu fiz o CIS Fortaleza o ano passado. Nem sim, sabia que você tinha feito, mas olha só as conexões como acontecem, né? é verdade. E aí, a partir do CIS, eu vi que que eu não conhecia, me conhecia direito, sabe? E a gente tem bloqueios que a gente nem sabe que tem. A gente tem resistência que a gente nem sabe que ela existe. Então, na hora que você vai no CIS, ele te apresenta uma inteligência emocional que você fala assim, gente, isso aqui eu tinha que ter aprendido lá, quando eu estava me criando a minha personalidade. Eu tinha que aprender lá com 5 anos, tinha que ter indícios disso lá no passado. Mas hoje que isso é mais acessível, e muita gente ainda não sabe, nunca ouviu falar de PNL. Então, quando eu conheci isso, eu falei, meu Deus, as crianças precisam saber disso, os jovens, os adultos de hoje, os mais idosos, todo mundo precisa de saber o que é inteligência emocional. E eu bato muito naquele negócio de que inteligência emocional, né, é mais importante que escola. Se a gente for pensar, ela é tão importante que ela é mais importante que uma escola. Porque quando você sai da escola, você vai começar a bater cabeça. Foi o que eu fiz, bater cabeça. Não conhecia, não sabia o que eu queria. Eu ia pela manada, sabe? Ah, tá todo mundo indo aqui? Então vamos por aqui. Ah, tá todo mundo indo na engenharia? Então vamos por aqui. Então a gente não se conhece, a gente entra numa faculdade sem saber um teste olha, por exemplo, você tá entrando na faculdade de engenharia, mas você adora cuidar de pessoas, de fisioterapia, sei lá. Então, às vezes você entra e aí causa frustração. E essa inteligência emocional, quando ela vem lá da infância, hoje tem, né, para crianças, para os pais tratarem as crianças. Então, quando ela vem lá de trás, a criança vem com uma formação diferente, ela vem com um potencial muito maior. Então, foi isso que eu enxerguei de uma forma assim: olha, se eu tivesse visto isso antes, e muitos caminhos estariam abertos de uma forma diferente, eu estaria mais consciente mais cedo. Porque hoje eu tenho 31, vou fazer 32 anos mês que vem, dia 23, tá? E aí, com essa idade, se eu tivesse o conhecimento, muitas coisas iam ter acontecido diferente. Eu ia bater menos cabeça, eu ia sofrer menos com ansiedade. Ou a gente passa um pouquinho pela depressão, por quê? Porque às vezes você fala assim, ai meu Deus, o que eu fiz? E você começa a pensar no passado, no passado, no passado. Não aquela, né, que você fica da cama e não levanta, mas uma tristeza profunda. Você se encontra em alguns momentos, você tem algumas crises. Eu cheguei a ter algumas crises de Ansiedade. pânico. Tive algumas, assim, mais do que o dedo da mão, mais que os dedos da mão. Então, isso ajuda até nisso. E as pessoas não conhecem. As pessoas não conhecem sobre isso. E aí, eu fiz essa imersão, descobri esse leque gigante, voltei a lembrar. O livro que eu tenho lá dos meus 17 anos, eu tenho ele até hoje. Então, eu comecei a entrar nesse mundo, né, que eu enxergo, assim, eu amo falar, amo falar. Então, de falar para pessoas de coisas que eu vivi, que ainda eu falo assim, olha, eu fiz desse jeito e deu errado, faça desse para ver se vai dar certo, né? Usar o meu erro para como exemplo, ou os meus acertos também, que eu tive vários e vários e vários acertos, e falo assim, olha, eu acertei desse jeito, tenta desse jeito para você ver se dá certo. Então, é usar um pouco disso. Então Aí explica você pra pediu gente o do vida o nuclear. vida Então, nuclear. Como foi que surgiu aí? Que ideia é essa? O que é vida nuclear? Então, vida nuclear, né? A gente tem as nossas 12 áreas lá da roda da vida. E o vida nuclear, eu faço até um comparativo bem engraçado que eu pego em relação ao papel higiênico, né? Que é o quê? Um papel higiênico ele é redondo e ele, se você colocar para rodar, ele roda. A nossa roda da vida, se ela não tiver completa, ela não vai rodar. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente tem a roda da vida, a gente vai numerando, né? De 0 a 10. Então, às vezes fica assim, um desenho meio estranho, né? E aí, às vezes, o que acontece? O vida nuclear seria o núcleo dessa roda. Que é o quê? Quando você está no núcleo, às vezes você não está vendo o que está acontecendo ao redor. Então, o que eu faço? Enxergar de longe,
o que está acontecendo no problema. Porque às vezes você está muito bem no financeiro. Nossa, mas eu estou ganhando muito dinheiro, tá assim, tá assim, tá assado. Mas na hora que você pega lá no pessoal, sua vida tá horrível, sua alimentação tá péssima, sua saúde tá indo por água abaixo. Então é o quê? É sair do núcleo, enxergar onde está ótimo e deixar ou só potencializar, e aonde não está bem, não está desenvolvido, desenvolver. Porque o que acontece? E eu conversei várias pessoas, elas me falaram. Elas chegaram para mim e falaram assim, Jéssica, realmente, eu estava muito bem, mas como eu não estava bem no casamento, para mim parecia que estava tudo horrível. Pai, eu estava ganhando muito bem, mas meu casamento não estava aquela coisa, então para mim, minha vida parecia que estava destruída. Né? Eu tinha um bom relacionamento com meus pais, essa pessoa ainda não tinha filhos, e aí então foi para mostrar. Então esse é o vida nuclear. O vida nuclear é o quê? Você enxergar de fora o que tá faltando para sua roda girar, ir lá naquele foco e potencializar. É isso que é o vida nuclear. Bom, muito bom. E daí, como você está falando aí, de onde vem a sua melhor versão, que é o que você coloca, né? Você encontrar a melhor versão. Não é isso? Isso. Uhum. E o que você falou aí, que às vezes um pilar da vida não está bem e ele descontrola os outros. Quando você começa a trabalhar, eles começam a ter congruência um com o outro e melhorar em todas as áreas. Exatamente. E aí, às vezes, um que você melhora, você já vai aumentando em todos, né? E, claro, pode ser que nunca vá ficar totalmente redonda, mas quanto mais próximo de um círculo, melhor a sua vida vai girar. E aí a gente vai numa engrenagem mesmo, né? Assim, uma engrenagem, quando ela tá o mais próximo de todos aqueles pontinhos, mais fácil ela vai girando. E aí você vai ganhando mais impulso, vai ganhando mais animação, vai ficando mais feliz, né? Aí você tá feliz no trabalho, tá feliz no emprego, tá feliz com os filhos, tá feliz com a família em casa, aí as coisas vão. Literalmente as pessoas vão falando, né? Parece que as coisas estão girando, né? Usa essa expressão, estão girando, que é o que quer dizer o quê? Que a gente conseguiu transformar aquele desenho estranho em um círculo e ele tá girando. Ok. Me fala um pouco aí sobre o seu desafio que você tem lançado aí para as pessoas. Você Claro, lançou um claro, claro. desafio. Isso, é o desafio, a sua melhor versão, né? Esse desafio, quem tá aí, dá tempo de participar ainda. A gente tá no quarto dia, a gente começou no domingo, tá? Porque foi assim, o Vida Nuclear, ele surgiu de uma forma bem inusitada também. Este é o significado que eu falei, mas o Vida Nuclear, ele surgiu por quê? Dentro das minhas imersões, eu comecei a gente falou de transbordar, né? Quando a gente tem um copo e esse copo, e você vai ganhando informação. Na hora que esse copo enche, aí que é a única coisa que vai acontecer? Se você buscar mais, ele vai começar a transbordar. E o transbordar é levar isso para outras pessoas. Então eu comecei com apenas duas amigas e falando com ela. Olha, que legal isso aqui. Sabe o que é isso? Você já pensou nisso? Já pensou naquilo? E aí essas duas amigas falaram assim, nossa, Jéssica, eu tô gostando tanto do que você tá trazendo, você podia falar mais. E eu fui e falei assim, quer saber? Por que a gente não reúne numa sexta-feira? A gente pega 2 horas, eu pego bastante coisa que eu tô aprendendo e apresento tudo pra vocês. E aí elas falaram, claro, vamos fazer. E aí eu comentei com mais duas amigas. E elas falaram assim, por que você não faz um workshop? Eu falei, não, gente, é só falar o que eu tô aprendendo. Não é nada de workshop, não é nada. E quando faltavam 3 horas para sexta-feira para começar a apresentar, aí eu falei assim, quer saber? Vou divulgar isso aí. E aí fizemos uma amiga minha, a Patrícia, que nos assiste também. Ela fez uma apresentação, né? Um chamado, um convite, a gente mandou. E na minha cabeça, eu estava apresentando para 2 pessoas. E de repente, no Zoom, apareceram 16 pessoas para me assistir. E aí eu fui falando, e as pessoas entrando e comentando junto, e aquilo foi me dando uma alegria. E aí eu falei, meu Deus, assim, um resultado maravilhoso, que de 2 para 16 é gigante, né? Para quem não tinha divulgado 3 horas antes, eu acho o máximo. E aí, quando eu apresentei essa vez, aí eu encerrei, mas não dei mais assunto, aí as meninas estavam assim, você não vai falar mais não? Eu falei, não, gente, não foi só aquele dia. Eu falei, não, você tem mais conteúdo. Você tem muito conteúdo, bota pra gente aprender. E aí, quando a gente foi, e aí faltando algumas horas, aí a Renata, minha amiga, falou assim, Jéssica, mas seu workshop precisa de um nome. Aí eu
eu falei, é mesmo, mas eu não sei que nome. E na hora que eu tava fazendo treinamento, eu tava passando um negócio no computador e aí tava escrito lá, tava a roda da vida e tava escrito vida nuclear. Aí eu falei, bota vida nuclear aí que vai ser o vida nuclear. E aí apareceu o nome, né? E aí surgiu o nome. E aí a gente fez a segunda live, começamos a materializar, né, o vida nuclear através de lives maiores. Aí eu fiz mais uma sozinha. E aí eu falei, gente, eu tô na minha melhor versão, tô aprendendo a tomar o banho natural, tô aprendendo a acordar cedo, tô aprendendo a fazer o meu dia ficar produtivo. E aí eu falei assim, quer saber? Podia fazer um desafio, né? Por quê? Porque os desafios de hoje, Gideone, é só fique rico, emagreça. E a pessoa? Né? Então, É assim, verdade. então, às vezes, o que que acontece? As pessoas, elas precisam, elas querem ficar ricas, querem ficar magra, mas elas mesmas não sabem nem onde elas estão, se elas estão fazendo o que elas querem, se elas, quais as possibilidades ela tem. Às vezes ela está fazendo uma coisa, mas existe uma gama de outras coisas que ela poderia se encaixar perfeitamente, e ela não tem conhecimento disso. Então, esse desafio, né? Foi um desafio muito legal, porque eu falei assim, vamos lançar um desafio. E eu falei assim, eu quero que as pessoas tenham a sua melhor versão, eu quero ser a minha, eu quero ser a minha alta performance. E aí eu falei assim, eu quero ser a minha melhor versão, então eu chamava o desafio Sua Melhor Versão. E aí eu comecei a divulgar, sabe? Tudo eu mesmo que produzia, pedir ajuda das meninas para me ajudar. Olha, ficou bom. E elas me ajudando a divulgar, postando. E aí eu comecei o desafio no sábado, eu fiz as instruções, né? Passei as instruções para as pessoas do que era. Quando algumas não conseguiram assistir, aí me pediram o vídeo, eu mandei, aí criei um canal no YouTube para elas conseguirem ver este vídeo, para pegar as instruções iniciais para o desafio, que a base do desafio é se organizar. É se organizar em tarefas em casa. Por quê? Se você chega de manhã, você chega à noite, você tinha um monte de coisa para fazer. E aí era tanta coisa que você não sabia por onde começar, foi passando o dia, na hora que chegou o fim do dia, acabou o dia e você não fez nada. E aí isso causa uma frustração. Isso me causava uma frustração muito grande, porque eu tinha 24 horas, dormia 8, eu tinha 16 horas e eu falava, o que eu fiz com as minhas 16 horas daquele dia? Né? Eu não Verdade. sabia. Então a base é se organizar, né? Eu trouxe essa instrução no sábado. E aí no sábado mesmo eu falei, gente, quem quer começa qualquer hora. De algumas instruções, de alguns cursos que eu fui fazendo, eu trago o seguinte: a gente tem a nossa semana, né? E todo mundo acha que a semana começa na segunda-feira. Mas, na verdade, a semana que começa na segunda-feira é para o seu trabalho, né? Que a gente usa a semana direcionada para um trabalho. E, na verdade, não é. A semana é sua. Então, né, de acordo lá com a Bíblia, que a gente começa, o domingo é o primeiro dia e o sábado é o sétimo dia, o dia do descanso, o nosso primeiro dia é no domingo. Então, o que eu trago para essas pessoas que me assistem, que estão loucas aí do banho? Jéssica, você toma banho mesmo? Você toma banho gelado? Não é banho gelado, é banho natural. Mas tá tão engraçado, porque chegou pro meu marido aqui falando assim, você tá precisando de dinheiro porque você pagar a conta, porque sua esposa tá tomando banho gelado. Mas aí a gente leva na gozação e tá tudo certo. E é bom que é divertido, né? Então as pessoas assim... E é bom saber que as pessoas interagem com a gente. Mas, então eu trouxe o domingo, porque tem alguém que começa dieta no domingo? Ninguém começa nada no domingo. Porque eles entendem que a segunda é o primeiro dia da semana, porque a gente tá muito no trabalho, né? Eu funciono de acordo com a empresa que eu trabalho. Então, eu só funciono de segunda a sexta. Sábado e domingo eu morri. Só que aí, o que eu trago do domingo? O domingo, vocês têm suas tarefas. Imagino, né? Tenho quase certeza que você tem suas tarefas de domingo. Não é só acordar e vamos viver o domingo para fazer nada. Até se você tem uma estratégia não, um desejo de passear, vamos supor que você vai
subir uma montanha, andar numa cachoeira num domingo de manhã. Você se prepara numa noite e você tem horário para sair, você tem horário para chegar lá, você vai estudar o caminho, né? Então, o domingo, eu penso assim, quando você tem, né, os horários para você acordar. Então, você acorda naquele horário, faz tudo que você tiver. Por mais, Leone, que você não tenha nada para fazer no domingo, vamos supor que você faz uma meditação e faz um caderno da gratidão. Acorde, faça aquilo que é o quê? Meditação, caderno da gratidão. Acabou, não tem mais nada para fazer? Aí que você dorme o domingo todo. Por quê? Aí você dorme, você faz o que você quiser, né? Por quê? Aí o seu domingo foi produtivo do que você dormir a manhã inteira, acordar meio-dia, não sei o que aconteceu, nem o caderno, nem a meditação que você tinha que fazer, você não sabia. Aí daqui você vai para um canto, você vai para o outro, não fez nada, o domingo acabou, o seu primeiro dia você não aproveitou. Então não é um domingo que você vai falar assim, Jéssica, mas eu quero descansar. Você vai descansar. Só que primeiro você faz o que você precisa fazer, você precisa se organizar. Quem tem filhos, eu imagino que é uma tarefa árdua todo dia, né? Não existe sábado nem domingo. Então é o quê? Usar o domingo para você se estruturar, para você se planejar, que é o seu primeiro dia, aquele dia, a semana é sua. E a segunda-feira que seja a semana do trabalho, mas a semana é sua. Então, você programar a sua semana. Então, e assim, é um conceito, né? Que se for pensar, a gente, ninguém, ou quase ninguém trata um domingo como primeiro dia. Porque eu não tratava um domingo como primeiro dia. Eu não sei você trata ainda o domingo como primeiro dia? É verdade. Eu a trato e é verdade, eu acredito nisso. E eu tenho batido nessa tecla porque a maioria das pessoas, elas vivem para a sexta e o sábado. Começa a segunda, o cara já está programando sexta-feira isso. E quando passa a sexta, o sábado, parece que morreu, é como você está dizendo. Trabalha somente para um dia, 2 na semana. E nós precisamos viver todos os dias, como você falou. Todos. Não é porque o sábado e o domingo eu participava muitos grupos de WhatsApp, agora diminuí. Mas alguns grupos, e observava que de segunda a sexta-feira, todo dia, muito cedo, já era aquela bom dia, todo mundo dando bom dia. Sábado e domingo, parece que morria todo mundo. E eu ficava olhando assim. E assim, a gente não pode nem falar um bom dia para alguém que parece que ofende no sábado e no domingo, entendeu? É verdade, eu estou falando. E você fala e parece. Eu acho que as pessoas, no sábado e domingo, principalmente o domingo, parece que elas, não sei, entram numa cápsula e não querem ser incomodadas. Eu não entendo a vida que essas pessoas levam. E como você falou, é muito interessante. A semana começa no domingo. Na segunda-feira você já está com todo o gás para viver todos os dias. Entendeu? E assim, e o sábado e o domingo é um plus, como você colocou aí. Você tem amanhecer, fazer a sua meditação, sua oração, e você tem uma família também para dar atenção à sua esposa, ao seu esposo, a um filho, a uma mãe, um pai, uma sogra, uns irmãos. Mas parece que as pessoas não, elas só pensam exatamente sexta-feira, no domingo é ressaca e já começa a colocar ali copo de bebida, o que ressaca, não sei o que, vou tomar uma, sabe? Impressionante. E não tem noção do que a vida tem de bom para oferecer. Né? Por isso, quando você tocou aí, que participou do método CIS, fiquei muito feliz, porque eu sei com quem é que eu estou falando, que sabe o que é isso, que tem uma mente aberta, que sabe o leque de possibilidades que nós temos na vida. É verdade. Então, isso assim, como eu tô fui conhecendo, né, isso aos poucos, e aí eu tô da mesma forma que às vezes eu tive abertura para tentar buscar isso e conhecer, e fui apresentado por algumas pessoas também. Tem muitas pessoas que não sabem que isso existe. Então, a minha missão aqui, né, o meu propósito é o quê? É apresentar para essas pessoas, é que elas tenham acesso, né, a saber que isso existe. Porque tem gente que não faz nem ideia que isso existe. A pessoa acha que estudar no colégio, se formar, procurar alguma faculdade, porque se ela não tiver faculdade, ela não é ninguém. Isso era uma leitura da minha época, não sei se ainda está assim.
Mas era uma leitura assim, se você não fizer faculdade, você não é ninguém, e se você não fizer faculdade, você tá ferrada, e aí você tem que fazer faculdade, trabalhar, e aí é de segunda a sexta, você vai num lugar que você não gosta do seu chefe, você não gosta do seu amigo. Quando você dá sorte, você encontra um colega bacana, que você consegue conversar, e no fim de semana eu morri. E aí é mudar essa mentalidade. A semana é nossa. Então, até quando você pensa dessa maneira, que você vai pro seu trabalho e às vezes você acha um chefe lá que não é muito bacana, você enxerga de uma forma diferente. Talvez você chegue lá até com um ânimo melhor, porque você está acordando para você. Você não está acordando para o outro. Você está tendo uma motivação intrínseca. Não é alguém que está te ordenando a chegar lá. Então, aí você sabe que você... não é que você sabe que você pode mais, mas você busca e conversando com pessoas, você vê que você sente que você... Nossa, mas eu podia fazer mais isso, mas eu podia fazer aquilo. E vem tudo daqui de dentro, porque a motivação tem que vir... Ela vem de dentro, na verdade, né? Tem gente que tenta colocar de fora para dentro, isso não existe. Mas quando ela vem de dentro, a gente explode. E fala aí sobre o clube, é o 545, né? 545, né? No clube. Isso! Aí tem diferença de horário para Minas? Não, não é o Não, mesmo. né? É o horário de Brasília, o horário de Brasília. É o mesmo. Então é 15 para 6, durante todos os 21 dias de desafio. Porque o que acontece, Gideon? Se a gente pega uma live e faz 3 horas de informação, e muita gente até não anota. Então, você faz 3 horas de uma live, pega um webinar e faz 3 horas de uma live, a pessoa não anota nada, ela vai no banheiro, na hora que ela volta, ela já perdeu 80% que ela aprendeu. E aí, o que acontece? Quando a gente faz o aprendizado em doses homeopáticas e a gente pratica aquilo que a gente fez um dia, e a absorção é muito maior, e se a pessoa consegue explicar, ela é ainda maior ainda. Então, o que acontece? Por que eu lancei o Clube 545, né? Que é 5h45 da manhã. Por quê? Em doses homeopáticas, dentro dessas tarefas, porque às vezes as pessoas não sabem se organizar. E não sabem mesmo. Às vezes, vamos supor, dormiu mal a noite toda, foi acordar 10 horas da manhã. Se ela tinha o costume de acordar assim, que ela perdeu 5 horas. E ela fala, meu Deus, o que eu faço? Ela não sabe por onde começar, não sabe como se organizar. Então, o 545 é para, né, as pessoas que estão dentro dos desafios, que além de entrar no desafio, entraram na parte de acordar cedo, algumas entraram no banho gelado, muitas me mandam mensagem, ai, Jéssica, agora tá acostumada, agora tá tudo certo. Porque no início é difícil mesmo, né? Banho gelado, banho natural. E aí, eu faço doses homeopáticas de informação de 15 minutos. Então, na hora que dá 5h45, eu já entro e já mando informação. Dou um bom dia, mas assim, é sem melindre. Chega a informação, 6 horas a gente finaliza e aí a pessoa leva aquela informação ou já põe em prática e tudo vai. E aí esse desafio, o desafio o clube também vai até o fim do desafio, né? Esse projeto legal aí que foi implantado. E aí tá sendo bem legal, porque no domingo começou com 2 pessoas. Hoje já tem 8. E aí vai aumentando, né? A gente tá no 3º dia, porque já é um desafio você se organizar e é um desafio maior ainda você acordar cedo. Então eu já sabia desse desafio. Muitas pessoas que não conseguem me falam assim, Jéssica, pelo amor de Deus, deixa a live salva, porque assim que eu acordo ou assim que eu consigo parar para te ver, eu te assisto. Então, eu vou e deixo salva. E aí, nesses 15 minutos, o pessoal, né, assiste, faz um comentário e põe aquilo ali dentro da programação dele. Exato. E ontem, por coincidência, eu tenho certeza que é a minha convidada de ontem, que era a Keila Saraiva, que é da Bahia, e ela também tá nessa coisa aí do banho gelado. Ela disse que transformou a vida dela e através da transformação dela, começa a transformar outras pessoas. Começa por casa, pelo marido, que se acostuma e já começa a levantar cedo também.
Ela tá acordando às 4h30 da manhã, para você ter Eu noção, para também. acompanhar uma live. Uma live do Pablo Marçal às 5 horas, e daí ela disse toda a programação dela. Ela disse que ela mudou completamente a rotina dela, mudou a vida e está mudando de muitas outras pessoas, porque através da nossa transformação, nós transformamos as pessoas ao nosso lado. E como você falou aí, quando você trabalha a roda da vida, você desperta habilidade dentro das pessoas que elas desconhecem. Que é isso que É. acontece. Não é isso? É doído esse desconhecido, né? Se você for pensar. Pensa, Juliane, uma criança não, talvez um adolescente, faz um método CIS. E porque muito dos bloqueios, né, das coisas assim, a gente fala bloqueio porque é uma moda, mas tem uma nomenclatura para isso. Mas quando a gente falando de algo mais pesado, por As exemplo, crenças, né? Nossas crenças que são sim, formadas até os 12 anos, 12, 14 anos. Essas crenças enraizadas primeiras. geralmente são em casa, né, que acontece, algum fato que acontece e trava a pessoa. Se a pessoa, porque igual você no CIS mesmo deve ter visto, de abuso mesmo, de todos os níveis, né? Pessoas com 40 anos que sofreu abuso há anos atrás e veio trazendo esse peso, e isso foi atrapalhando a vida dela toda, foi travando um relacionamento com uma pessoa, foi travando em ter um filho, foi travando em conseguir uma oportunidade melhor. Então, isso que vem. Se essas pessoas têm acesso a isso muito mais cedo elas tratam isso. E, inclusive, por exemplo, até para uma criança que é abusada, né? Isso eu vejo hoje. Eu não tive nenhuma criança perto de mim, assim, né? Ou algum adulto alguma criança que cresceu comigo, que eu saiba, não passou por isso. Mas isso é muito comum, né? Então, isso, como não é uma realidade minha, então eu não sabia muito como que quanto é comum. E o que acontece? A criança, ela não sabe que isso é certo ou que é errado. Na verdade, ela toma um baque ali, ela não sabe qual é a reação. E muitas vezes a reação é esconder. E às vezes esse esconder atrapalha ela por anos, há anos, anos, anos. E aí vem um processo que mostra a ela, olha, se aconteceu isso com você, você tem que tratar isso agora, ela já ganha anos, né, à frente. Aí eu falo assim, mas às vezes é destino. Não é questão de destino, não. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não vou aprender nada disso, não, porque que Deus quiser é isso mesmo. Não, a gente pode ajudar Deus a modificar algumas coisas. A gente pode querer coisas melhores, né? Não é porque uma pessoa foi abusada, porque foi Deus que quis, entendeu? Então, tem umas coisas que não tem. Não tem como explicar, né? Mas assim, então, o que eu mais sinto assim, no coração. Como você falou no início, é falta de conhecimento. As pessoas não têm o conhecimento. Quando você. Uma boa noite aqui para o meu amigo Fabiano, tá dizendo boa noite aí. Seja Boa bem-vindo. noite. E quando nós chegamos no método CIS, que começamos ali iniciando o primeiro dia, segundo dia, a mente vai se abrindo. Nós vamos conhecendo. E as pessoas que não têm essa oportunidade, que não têm o conhecimento, então acham o quê? É destino. É isso mesmo, é assim mesmo. É isso? Não desperta. É exatamente isso que eu falei. As pessoas precisam, principalmente, eu sou coach integral sistêmico, trouxe essa metodologia do CIS, fiz a formação em coach, e eu trabalho a roda da vida, e é isso que nós trazemos despertar. Quando a gente começa a fazer o estado atual, que a pessoa descobre, ela desperta. Cara, eu não posso continuar. Desperta. Entendeu? Então, aí, a partir daí, que ela tem o conhecimento, aí ela muda. E eu entendi perfeitamente o que você fala. Se a pessoa, quanto antes, quanto mais cedo conhecer, tiver o conhecimento, despertar para isso, melhor será para a vida futura dela. Né? Vai ter uma vida mais tranquila. É isso? É isso mesmo, e mostrar que existem possibilidades, né? Assim, e o jovem hoje, ele talvez não tenha. É estranho não ter acesso a isso, porque isso tá batendo aí na porta o tempo todo, né? Antes a gente falava, eu não tinha internet. Na minha época eu já não tinha. Eu fui ter internet com 18 anos. Mas
hoje tá batendo toda a porta, mas é tanta porcaria também que fica lá, né? E às vezes as coisas interessantes, eles não entendem, né? Porque falam assim, nossa, eu com a minha cabeça hoje, quando eu tinha meus 18 anos, né? Infelizmente acontece isso também. Então, é tentar levar pessoas que ensinam jovens isso a mostrar, né? Porque nossa, eu fico assim, tem hora que eu fico assim, meu Deus, eu tenho primos, né, de idade entre 15 e 20 anos, que inclusive eles assistem minhas lives, eu acho o máximo, me pedem recomendação de livros. Então, eu falo assim, nossa, que legal eles terem acesso nessa idade, porque eles conseguem modificar o futuro dele e muito. Eles conseguem aumentar a capacidade dele de produção interna, de produção dele em uma escala gigantesca, que eles não fazem ideia, né? E tem muita gente ainda que não faz, né? Então, mas eu acho assim, é um trabalho gostoso, né, ô Gideone? Conversar com É pessoas é gratificante, né? muito, muito, é muito bom a gente conversar e como coach a gente vê a transformação das pessoas. Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa que ela disse, olha, eu tenho medo de fazer uma chamada de vídeo. Imagine aí, você já... Então isso é o quê? Uma crença que vem lá da infância dela. Entendeu? Algo formado na infância, esse medo dela de falar com alguém. Aconteceu algo para ela ter isso. Entendeu? É, Mas para você ver a resistência das pessoas, que o Paulo Vieira, você tocou aí, e é um mestre em inteligência emocional, é o maior coach do Brasil, e ele bate muito em cima de uma coisa, de um problema grave nas pessoas. Nosso, lógico, temos que assumir que é nosso. Orgulho e arrogância, né? é, Achar que já sabe de tudo. é. Achar que é autossuficiente. Isso é um grande problema. Porque eu estou aqui falando com você e eu disponibilizo, pessoal, quer saber sobre o que é o processo de coach, como é, gratuitamente. Você quer uma sessão grátis para conhecer, gratuitamente. Aí a pessoa vem aqui, aí eu quero saber o que é isso, não sabe o que é, nem desperta interesse, entendeu? Aí o que acontece às vezes? Um que desperta, vai. Aí aquela pessoa começa a se destacar. Aí os outros dizem, o que aconteceu com fulano? O que está acontecendo? O que ele está fazendo? Aí começa a falar, como é isso? Quer dizer, quem sai na frente é quem tem esse interesse, que desperta esse interesse que vai atrás. Entendeu? É Mas verdade. existe essa, como você falou, uma trava. Eles colocam uma barreira e não querem nem conhecer, sem saber o que é. Acha que é coisa do outro mundo que talvez que vai abduzir, mas não tem nada a ver com isso. É algo maravilhoso. E quem me conhece, eu estou falando aqui, pessoas que me conhecem, sabem como era eu, Gideone. Diferente, as pessoas olham assim, cara, eu não tinha coragem de chegar aqui e nem de falar com você, como eu falei, convidei para uma live. Isso não acontecia antes. Mas isso é devido a um processo que vem acontecendo, que o processo de coaching é um estilo de vida. Como você está Sim. falando aí, uma programação semanal. Você começa a viver e torna um estilo de vida. E ali as coisas começam a fluir na sua vida e ter uma vida abundante. Nada mais do que isso. Que é É exatamente o simples mesmo. desse jeito. Desse jeito. Como você falou aí, tem pessoas que acordam 5 da manhã, tem pessoas que acordam às 9. Essa pessoa que acorda às 5, será que ela não está tendo mais ganho do que quem acorda às 9? Quando a pessoa vai acordar às 9, quem acordou às 5 já viveu muita coisa, já viu o sol nascer, já sentiu o ar da manhã, aquele ar puro cedo, né? O cantar dos pássaros, os Silêncio acontecimentos, também. porque de 5 até 9 horas da manhã muitas coisas acontecem. É. E a pessoa acorda às 9 ali, meio atordoado, sem saber o que está acontecendo. Entendeu? Então, esse tipo de coisa. E é exatamente o que você está fazendo com vida nuclear, trabalhando a roda da vida das pessoas. Para que as Isso. pessoas consigam entender, ter uma visão positiva de futuro. Ter um propósito. Porque muita gente, se você perguntar quem é você, o cara não sabe. Não sabe informar. Por quê? Não busca. Não é isso? É. Isso aí é muito interessante mesmo, igual você falou, às vezes a pessoa não sabe e já tem um preconceito, né, do que é e às vezes aquilo ali pode ajudar ela num pontinho ali pequenininho que ela precisa resolver para dar um start na vida dela
e às vezes por preconceito não busca ajuda, ou às vezes alguém oferece esse tipo de ajuda e ela acha que é alguma coisa assim, né? Então, mas assim, eu tenho recebido muitas mensagens, assim, essas mensagens me fazem acordar, querer acordar até mais cedo, cada dia, né? Para trazer alguma coisa, alguma informação, algo que deu certo para mim, algo que deu errado, eu falo, ó, isso aqui não funcionou, sabe? Porque algumas coisas também do desafio de 21 dias e algumas coisas que eu falo acontece porque foram alguns testes que eu fiz, né? Então eu falo, ó, você tem 21 dias, vou fazer 3 ciclos de 7 para dividir, para diminuir. E aí, às vezes a pessoa quer fazer o mundo em 16 horas, ela quer fazer 100 coisas em 100 horas. E aí aquilo não dá certo. Então, esses primeiros 7 dias é mesmo para testar. Olha, ficou melhor caminhar de manhã. Não, melhor eu caminhar à noite. No outro dia não deu certo, o horário não combinou. Eu preciso, igual, por exemplo, eu fui descobrindo que eu preciso fazer tarefas cognitivas na parte da manhã, que eu sou mais produtiva. Quando chega de 3 horas para tarde, minha atenção some. Então, eu tenho mais dificuldade em ler à tarde, né? À tarde eu quero fazer outras coisas. Então, eu descobri que eu tenho que fazer o quê? Atividades cognitivas na parte da manhã e outras atividades de outros lugares na parte da tarde. Então, isso aí foram testes. Então, às vezes, eu já trago naqueles 15 minutos da parte da manhã essa possibilidade. Gente, pode ser que hoje vai dar errado. Então, o que você faz? Você vai testar. Se hoje essa atividade não funcionou de manhã, você vai testar amanhã na parte da tarde. E aí a pessoa vai se ajustando. E de forma simples, né? Ela não precisa pagar nada caro, ela não precisa buscar nenhuma ferramenta, comprar nenhum caderno miraculoso. Ela não precisa de nada disso, só os 15 minutinhos ali para ela se organizar. E ela falar naquele dia assim, ó, chegou no fim da noite, se ela conseguiu fazer 100% que ela precisava, falou assim, nossa, como eu ter a sensação de que ela produziu, né? De assim, aproveitei as 15 horas que eu fiquei acordada, aproveitei as 15 horas de oportunidade que eu vivi, né? E não deixar simplesmente o tempo passar. Verdade. É uma coisa que eu estou observando. Eu li alguns livros já, depois que eu comecei a ler, desde o início do ano passado, despertei para ler, que é muito bom. E tem relação com o poder do hábito. Não sei se você já leu esse livro, mas o que você está falando aí? As pessoas criar o hábito, depois que... Não é fácil no início, como você falou, no início você começa a se adaptar, mas quando você passa 21 dias fazendo aquilo ali, depois se torna normal. É natural que você siga e você nem vai perceber. Caraca, eu estou fazendo isso. Entendeu? Então, assim, muito bom mesmo que você está falando aí e trabalhando no núcleo, né? A vida nuclear, porque eu não tenho dúvida de que isso aí dá certo. É como o processo de coach, cara. Trabalhar é você colocar um hábito, tornar hábito. No início é difícil, como eu falei, mas depois que você se torna hábito, é como qualquer coisa normal. Você não percebe, torna automático, somente se torna no automático. É verdade. É exatamente isso aí. Ah, eu queria tanto assim que pelo menos. Eu acho hoje, eu não tenho um percentual. Eu imagino assim que da população, sei lá, não sei se você tem esse dado, quantos por cento deve ter conhecimento sobre inteligência emocional? Porque a gente é treinado a não ser inteligente, né? Não ser criativo. A gente é treinado para isso. Você acha que... Imagina se todo mundo for esperto, inteligente, se todo mundo quiser assim, nossa, eu quero ser. E aí, assim, ia afetar até lá no, vamos dizer assim, no governo, né? Então, parece que eu sinto, eu tenho a sensação, eu acho, né? Minha essa, essa sensação mesmo, de que a gente é treinado a não. Como se nem. A não ter esse tipo de acesso, sabe? Que quem tá lá em cima sabe que isso existe, mas que não passa para quem não tá lá ainda mesmo por controle, né? Para controlar a população. Imagina se um monte de gente tem acesso a isso. Imagina que 2% apenas deve estar sabendo disso, porque se você instrui uma população, se você educa a população, nossa, aí a população faz um estrago, e aí não aceita coisas que a gente está passando hoje, né? Não falando de política, presidente, nada disso,
mas não aceitaria muitas condições que a gente fala assim, meu Deus, como que a gente consegue conviver com isso? Mas é isso. E uma coisa, Jéssica, que você está falando. Muitas vezes, imagine aí inteligência emocional como uma disciplina obrigatória nas escolas. O que vai acontecer? Além de as pessoas conhecerem, entender como é política e tudo, ele não vai precisar de política. E é isso que os políticos não querem. Eles querem que as pessoas precisem deles. Eles precisam disso, entendeu? Então, assim, como você fala. É exatamente o que você está falando. Eles não querem isso, mas assim, tem muitas pessoas aí, como eu, como você, como Paulo Vieira e muitos outros que estão aí se dispondo a ajudar as pessoas, né? É só a pessoa querer, buscar, ir atrás. E assistir uma live dessa aqui, e quando terminar aqui, ir lá no meu direct e no seu, cara, eu preciso de sua ajuda. E isso também tem a ver com a arrogância e orgulho que as pessoas não querem pedir ajuda. Peça ajuda, amigo. Peça ajuda, que as pessoas vão te ajudar. Não é feio, não é isso? Mas tem uma coisa que eu quero te perguntar aqui. Sim. Você continua trabalhando em empresa privada ainda, está trabalhando autônomo, você atende pessoas individual, atende empresas, grupos, como é que você está? Olha, eu tô nesse projeto por enquanto, dos 21 dias, né? Que eu vou começar a montar o meu material mesmo. E aí eu vou começar a atender individual, mas sempre pensando, usando os exemplos individuais, né? Para conseguir atender uma massa. Mas, por enquanto, eu vou finalizar o meu projeto, vou construir um e-book sobre isso, né? Sobre essas informações que eu venho adquirindo, né? O conteúdo que eu venho lançando. E aí eu tenho intenção também de chegar a empresas de grande porte, porque como eu vim da área de vendas, eu conheço muito bem que, por exemplo, os supervisores, né, os coordenadores, eles tentam trazer algo para os funcionários, mas eles não entendem sobre isso, sobre a inteligência que eles precisam trazer. Então, quando a motivação é extrínseca, que é do chefe para o funcionário, aquilo ali vai ser muito difícil, porque a gente não faz coisas que são de fora para dentro. A gente pode fazer por um tempo, por obrigação. Mas se alguém parar de controlar, você solta. Então, quando você, um coordenador, um superior, traz algo que mexe com o seu interior e que você se desperta, a motivação fica intrínseca, essa pessoa vai fazer muito mais do que se ele vir e colocar ordem. Então, grandes empresas, principalmente, né, algumas que eu vi, elas não fazem nem ideia do que é isso. Elas falam assim, você tem que fazer um teste, você tem que fazer curso de vender. Você tem que ter técnica, você tem que olhar pra cima, pra baixo, olhar se o cara fechou a mão, abriu a mão, técnica de PNL, lá. Mas o cara, ele nem sabe qual que é a motivação do cara, ele não sabe como que é o interno do cara pra colocar pra... Às vezes o cara é o cara da PNL, pra técnica, pra ver que a pessoa fez isso, mas a energia dele interior tá super baixa, tá apagada. E dependendo do cliente que ele for atender, o cliente sente essa energia e não há técnica que faça o cliente não perceber essa energia. Então, às vezes, o não do cliente quer dizer muita coisa. Ele não diz não, talvez não é para o funcionário, para o colaborador. Ele talvez não diz não para marca. Ele talvez não diz não para o produto. Talvez ele diz não para a energia que você trouxe naquele momento. Então, isso aí é uma linha muito tênue que as pessoas que não entendem de inteligência emocional não conseguem passar isso para um colaborador. Então, isso assim, se você for pensar, você conhece disso, pouquíssimas pessoas. Você conhece alguma empresa, por exemplo, que fez um treinamento com coach para inteligência emocional? Eu não conheço. E aqui em Belo Horizonte tem várias empresas. Não tem! Entendeu? Tá? Mas técnica de venda. Você tem que... acabou de falar com o cliente, você vai pegar uma mensagem e vai falar muito obrigada, lá. Do jeito que você escrever, o cliente vai saber que você está usando técnica. Entendeu? Do jeito que você escrever, o cliente vai falar assim, nossa, é o script dele.
Entendeu? Então não tem um envolvimento, né? Que o cliente vai falar assim, nossa, isso aqui tá junto. E essa energia que eu falo aqui, talvez o produto é uma porcaria, a empresa não é conhecida, o cara foi lá muito mal apresentado, a menina também foi lá mal apresentado, mas a energia dela tava tão maravilhosa que a pessoa encantou. Ela abriu um sorriso, jogou energia para ela, a pessoa já comprou o produto, já comprou a empresa, não quer saber, ela quer fazer com aquela pessoa, pela energia. Então, enquanto as pessoas não souberem, né, enquanto as grandes empresas, isso é até um pouco preocupante, né, porque a inteligência emocional tá assim, ó, bombando. E as grandes empresas ainda não entendem que ela precisa disso. E às vezes as vendas, né, o pessoal lá da ponta, que é o principal que precisa saber, não tá engajado, talvez porque não tá sabendo lidar com o emocional. Falta preparação, como você disse, treinamento. E não é só treinamento venda, como você falou aí. Inteligência emocional. Precisa muito isso aí. E hoje, muito perfil comportamental. Sim, Saber, sim. saber qual o perfil ideal para cada função dentro da sua empresa. As pessoas não existe isso. A gente vê empresas grandes, como eu passei em empresas, você também. A gente vem ver isso depois que saiu, que entrou nos cursos. Cara, se tivesse isso dentro daquela empresa, ela dobrava o tamanho. Como a Com gente vê certeza. aí, o Paulo Vieira, 10 anos dobrando o faturamento dele. Trabalha o quê? Inteligência emocional. Aí as Pura. pessoas verem isso, os grandes empresários deveriam ver o que é que esse cara tem. Vamos lá buscar o cara. E o principal a fazer tem que ser o dono da empresa. Porque quando ele fizer, é como eu digo, ele muda toda a empresa dele. Vem cá, vou fazer. E as empresas vão crescer. Tenho dúvida disso. Nossa, isso aí, na hora que eles entenderem que, assim, não só 100% de emocional, que eu falo assim, não depende, às vezes também vai depender de algumas outras coisas, mas assim, na hora que eles pegarem nesse foco de inteligência e desenvolver isso com os colaboradores em todos os níveis, que talvez não seja um trabalho tão difícil, né? Porque talvez dá para fazer alguma técnica que desperte um pouquinho cada um, né? Alguma técnica comum que dá para despertar um pouquinho do que as pessoas podem, né? Igual, por exemplo, um pouco do que eu estou fazendo. E aí, na hora que eles começarem a ver a produtividade aumentar, às vezes eles começam a observar isso aí e a trazer isso mais para dentro da empresa. Olha, eu fiz uma live com a colega minha, coach e analista de perfil um dia desse. No outro dia, essa live bombou, era a gente, vamos trazer ela novamente. A gente falou comigo, trabalhou comigo, disse, cara, eu me vi ali quando ela falou no perfil, tipo de perfil, o dominante, se eu não me engano. Me vi ali. Então, assim, ele trabalha na empresa, ele se conheceu. E ele já tem noção do que ele está fazendo ali, se é perfil dele, se não é aí dentro da empresa, o que ele pode fazer, o que ele pode melhorar. Quer dizer, isso se tivesse dentro das empresas, era bem melhor, não tenho dúvida. Eu falo assim que boa parte dos problemas de produtividade, né? Que eu vou falar só em vendas, não, porque eu meio que vou puxar pro meu lado, né? Porque eu trabalhei muitos anos com isso. Mas até nas outras áreas da companhia, se modificar esse formato, né? Esse pensamento, levar um pouco mais para algo menos engessado, mas não com falta de compliance, talvez não, eu tenho certeza que modificaria muito. E eu dou assim, graças a Deus eu ter conhecido isso. Às vezes eu me cobro de ter conhecido isso muito tarde, mas é tudo no seu tempo, né? Então eu tinha que aprender isso agora e há pouco tempo atrás. Então, se eu puder compensar algumas pessoas apresentando isso para elas, é isso que eu vou fazer. Muito bem, parabéns a você pelo seu trabalho. Mais uma Obrigada. vez, obrigado por ter aceito meu convite. Eu que Eu convidei porque eu já tinha visto seu conteúdo no seu Instagram, tinha acompanhado algumas lives. Eu disse, eu tenho que trazer essa menina aqui, que ela tem conteúdo para passar para a gente, certo? Eita! A minha live eu deixo sempre salva no IGTV, então vai ficar salva lá. Se você, eu vou também coloco no YouTube, às vezes eu coloco no Facebook, que eu gosto de compartilhar com todo mundo, porque quanto mais compartilha, mais pessoas vão ficar sabendo, mais conhecimento. E quem sabe vai despertando. Se nós conseguimos despertar uma pessoa aqui, já valeu a pena. Não é isso, Jé? Nossa, já valeu, já valeu. Uma pessoa
E sabe o que eu tô observando que é muito interessante, Juliana? É o seguinte: às vezes a pessoa não assistiu a live agora, às vezes ela não comentou lá no IGTV, mas a gente está transformando pessoas que a gente nem faz ideia. Então, é um cuidado que a gente tem de falar aqui, por quê? Porque tem pessoas que a gente não faz, imagina que uma palavrinha aqui que a gente falou vai modificar a roda dela. Vai subir um pontinho lá em algum quesito, e por alguma palavra que talvez a gente falou assim, isso aqui é óbvio, né? Mas não, óbvio tem que ser dito, né? Mas a gente não, nesse mundo de internet, a gente não sabe a abrangência. Então, talvez a gente não toque alguém aqui hoje, talvez a gente não toque alguém no IGTV que não demonstre, mas a gente está tocando o coração de pessoas. Que eu acho assim eu acho isso muito legal. Eu já fico feliz porque tem gente que entra em contato comigo, que eu fui ver, ela não participou da live, ela não comentou no vídeo, e ela falou, Jéssica, você tá me ajudando, Jéssica, você tá me motivando, Jéssica, eu tô querendo, agora só falta o banho, entendeu? Isso só, eu fico muito feliz. É verdade. Jéssica, a minha história no Instagram começou porque eu escrevo frases. Frases que antes eu achava que eram motivacionais, mas são ativadoras. Ativam as pessoas para a vida melhor. E eu já ultrapassei as 700 frases autorais, de minha autoria, no Instagram. Então, assim, se você ver lá no meu Instagram, já alcancei 20 mil seguidores. As pessoas perguntam assim, o que é que você faz? Aí eu faço o seguinte, dá uma olhadinha no meu Instagram. As pessoas vão aí, cara, olha, todas as frases que estão assinadas por mim são minhas. As que não estiver não são minhas, mas as que estão assinadas, marcadas, são de minha autoria. Entendeu? Então, assim, e às vezes a pessoa, como você falou aí, não comenta na frase, não curte, quando eu for vai lá e no direct, cara, essa frase mudou o meu dia. Aí a minha felicidade é enorme, cara, porque eu estou ajudando a pessoa com uma simples frase. Aí eu falo o seguinte, se uma frase mudou o seu dia, imagina se tu fizer o processo de coaching, né? Que são 12 sessões. Aí a pessoa fica meio assim, o que é coaching? Já fica meio assustada. Faz o seguinte, eu faço uma sessão para você conhecer. Venha, vamos. Aí a pessoa já começa a abrir a mente. Entendeu? E aí as coisas começam, a gente começa a ajudar as pessoas, ajudar uma, a outra já começa, pai, eu vi, é legal. Então, se alguém se interessar, vai no meu direct. Na bio do meu Instagram tem o meu WhatsApp. Fala comigo. Então, eu quero entender, eu quero saber como é. Você pode me ajudar? Eu estou disposto a ajudar. Certo? É só a pessoa querer. E a Jéssica está aí, com vida nuclear, para ajudar as pessoas também. Parabéns, Jéssica, mais uma vez. Desejo sucesso para você. E quando você precisar, minha amiga, tem o meu contato aí, viu? Gratidão a você. O meu também, fique à vontade, entre em contato. Mas um grande prazer falar aqui com você. Obrigada pelo convite, tá? As pessoas que não me seguem ou que não me conhecem ainda, o meu Instagram é @eu-sou-Jéssica-Almeida, então tá facinho de lembrar. E sempre que precisar, fique à vontade, tá? Entre em contato comigo, Juliana, eu também tô aqui disponível. Vou pedir ajuda também aí no futuro, tá? Pra gente não perder contato, não. E é Mossoró, né? Mossoró, Rio Grande do Norte. Mossoró. Um abraço pro pessoal aí de Mossoró. Um abraço, tchau, tchau, boa noite. Boa noite, tchau, tchau.